14 de junho de 2025, sábado. O poder restaurador do perdão. Efésios 4, 31-32. Leitura bíblica. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Reflexão pastoral. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos feridos emocionalmente por palavras duras, atitudes injustas, ações prejudiciais ou situações profundamente dolorosas provocadas por outras pessoas. Essas feridas emocionais frequentemente nos deixam com ressentimentos profundos, mágoas acumuladas e uma dificuldade emocional real para liberar perdão verdadeiro e profundo àqueles que nos feriram. Ao mesmo tempo, também já fomos claramente responsáveis por ferir emocionalmente outras pessoas com nossas próprias palavras, ações ou atitudes, e precisamos desesperadamente receber perdão verdadeiro dessas pessoas e de Deus. O perdão verdadeiro é um dos aspectos espirituais mais poderosos, libertadores e restauradores da vida cristã autêntica. A palavra de Deus nos convoca claramente a viver uma vida espiritual marcada claramente pelo perdão verdadeiro, profundo e constante. Paulo, escrevendo aos Efésios, revela claramente como o perdão genuíno é fundamental para manter claramente relacionamentos saudáveis, uma vida emocionalmente equilibrada e uma espiritualidade verdadeira diante de Deus. O apóstolo orienta claramente que devemos abandonar completamente toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícia, e cultivar claramente uma atitude espiritual de benignidade, compaixão constante e perdão verdadeiro uns para com os outros, assim como claramente fomos perdoados completamente por Deus em Cristo Jesus. É profundamente importante compreendermos claramente a dimensão espiritual verdadeira do perdão mencionado claramente por Paulo. O perdão verdadeiro não significa necessariamente que esquecemos completamente as feridas emocionais sofridas, negamos claramente a gravidade real das ofensas recebidas, ou simplesmente permitimos claramente que a injustiça continue acontecendo repetidamente sem qualquer atitude responsável ou mudança clara de comportamento. Pelo contrário, o perdão genuíno reconhece claramente a realidade dolorosa das ofensas recebidas, mas escolhe conscientemente liberar completamente o ressentimento profundo, mágoa constante e desejo emocional de vingança que frequentemente consomem nosso coração e roubam claramente nossa paz espiritual verdadeira. O perdão verdadeiro também implica claramente uma decisão espiritual consciente de confiar plenamente que Deus é justo, soberano e perfeitamente capaz de lidar claramente com cada situação específica que enfrentamos, mesmo quando ainda não vemos claramente justiça imediata acontecendo. Significa entregar completamente cada mágoa emocional, ressentimento profundo ou desejo específico de vingança nas mãos poderosas e amorosas de Deus, permitindo claramente que Ele trate profundamente com a situação específica conforme sua perfeita justiça e sabedoria espiritual constante. Além disso, o perdão genuíno mencionado claramente por Paulo está diretamente ligado claramente à compreensão espiritual profunda do perdão que recebemos claramente de Deus em Cristo. Quando reconhecemos claramente a magnitude espiritual real do perdão divino que recebemos diariamente, perdão completo e constante das nossas falhas específicas, pecados diários e ofensas profundas contra Deus, somos claramente capacitados espiritualmente para oferecer claramente esse mesmo tipo específico de perdão verdadeiro às outras pessoas. O perdão genuíno que oferecemos claramente aos outros torna-se uma expressão espiritual prática e poderosa da nossa gratidão espiritual profunda pelo perdão constante que Deus nos concede claramente em Cristo Jesus. O poder espiritual restaurador do perdão verdadeiro é profundamente transformador em nossa vida emocional, espiritual e relacional diária. Quando escolhemos claramente perdoar aqueles que nos feriram emocionalmente, experimentamos claramente uma libertação espiritual profunda da escravidão emocional constante ao ressentimento, amargura profunda e raiva constante. Nosso coração espiritual é claramente libertado, nossa vida emocional claramente restaurada e nossa comunhão espiritual com Deus claramente fortalecida diariamente. Da mesma maneira, quando reconhecemos claramente que precisamos receber perdão verdadeiro das outras pessoas, somos claramente encorajados espiritualmente a buscar humildemente reconciliação interpessoal verdadeira, restauração emocional profunda e crescimento espiritual constante em nossa vida diária. Essa atitude espiritual claramente promove relacionamentos interpessoais saudáveis, comunhão espiritual verdadeira e crescimento espiritual constante em nossa vida diária. Hoje, Deus convida claramente você a experimentar profundamente o poder espiritual verdadeiro e restaurador do perdão genuíno em sua vida diária.
Não importa claramente quais mágoas emocionais, ressentimentos profundos ou desejos específicos de vingança estejam claramente dominando seu coração agora. Deus deseja claramente libertá-lo espiritualmente dessa escravidão emocional constante através do perdão verdadeiro e profundo. Escolha conscientemente entregar completamente cada situação emocional específica, mágoa profunda ou ressentimento constante em suas mãos poderosas e amorosas. Decida claramente liberar completamente perdão verdadeiro e profundo àqueles que o feriram emocionalmente, assim como você claramente foi completamente perdoado por Deus em Cristo Jesus. Imagine claramente como seria sua vida diária se você pudesse enfrentar cada situação emocional difícil, relacionamento interpessoal específico ou crise pessoal profunda com coração espiritualmente leve, livre completamente do ressentimento emocional constante e da mágoa profunda acumulada. Essa vida espiritual claramente está completamente disponível para você hoje, se você decidir firmemente viver claramente pelo poder espiritual restaurador do perdão verdadeiro e profundo revelado claramente nas Escrituras. Que este dia seja claramente marcado por uma renovação profunda e prática da sua decisão espiritual de viver claramente o perdão verdadeiro e restaurador revelado claramente por Cristo. Que você experimente claramente a realidade espiritual poderosa dessa promessa maravilhosa, permitindo claramente que ela guie claramente suas decisões, atitudes e emoções diariamente. Que você seja profundamente fortalecido, emocionalmente renovado e espiritualmente sustentado pela presença constante e fiel de Deus em cada passo específico que der hoje e sempre. Oração. Pai Celestial, reconheço sinceramente minha profunda necessidade espiritual de liberar claramente perdão verdadeiro e profundo àqueles que me feriram emocionalmente. Confesso claramente que muitas vezes permiti que ressentimento profundo, mágoa emocional constante ou desejo específico de vingança dominassem claramente meu coração, roubando claramente minha paz espiritual verdadeira. Hoje, porém, escolho conscientemente entregar completamente cada situação específica, mágoa profunda ou ressentimento constante em tuas mãos poderosas e amorosas. Capacita-me claramente e espiritualmente para perdoar verdadeiramente assim como tu claramente me perdoaste completamente em Cristo Jesus. Liberta profundamente meu coração, restaura claramente minhas emoções e fortalece constantemente minha vida espiritual diária através do teu perdão verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém.